Capítulo 41, a restauração do templo, o santuário. Aqui nós temos, na verdade, a continuação da descrição detalhada do templo. E esse templo aqui nós sabemos que, na verdade, trata-se do templo milenial. Verso 1 diz: Então me levou ao templo e mediu os pilares, quer dizer, as colunas, a entrada. 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. Ou seja, ele diz que a semelhança do tabernáculo, a conotação direta com o tabernáculo, aquele do Moisés no deserto. E a largura da entrada de 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados, e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo. E me disse: Esta é a santidade das santidades, ou seja, o santo dos santos. Você percebe que as dimensões são grandes. A marcação em côvados em números muito maiores do que os anteriores apresentados, tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão. E o segredo sempre é dividir o côvado pela metade para termos aí uma medida aproximada em metros. Versículo de número 4. Também mediu o seu comprimento... versículo de número 5. E mediu a parede do templo 6 côvados e a largura das câmaras laterais 4 côvados por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não travavam da parte do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto, por todo o redor do templo. Por isso o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. Aqui não há muita novidade, no sentido de que desse projeto da escada caracol foi aquele projeto do Salomão. Nós verificamos isso lá na construção do templo, essa questão da escada caracol. O que muda aqui, na verdade, são as divisões de acordo com o tamanho dos pavimentos. Então, na verdade, você percebe que aqui é bem mais alto do que o templo de Salomão. 8. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira. Isso quer dizer a largura completa, quando fala uma cana inteira, né? 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados. E o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. Uma entrada para o caminho do norte e outra para o sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Ele está tratando aqui justamente das dependências, dependências essas que faziam justamente as divisões dos espaços compreendidos dentro do templo, né? Como era no templo de Salomão. Como eu já falei, a diferença aqui é a largura e o tamanho, que são dimensões muito maiores. Era também um edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 60 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, que é o lugar santíssimo, e o edifício, e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os vestíbulos, os vestiários ou câmaras. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos três, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas.
até o espaço em cima da porta, e até o templo de fora, de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, que é a ornamentação, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. É aquela questão do querubim, na verdade são guardiões, e sempre entravam nos desenhos, né? A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e o rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Veja que tem rosto de leão, rosto de homem. Na verdade, simbolizando os seres dos céus, assim como os seres da terra, ou seja, os seres viventes, né? Quando aparece 2 tipos de manifestação, geralmente as criações divinas. Então, como Deus tem a criação no céu e na terra, você trabalha sempre com a primeira e segunda criação, sendo que na terra Deus tem a criação dividida entre homem e animais. Diz mais, ó. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 10 côvados. E tinha as suas esquinas e o seu fundamento, e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes. Quando fala volante, é no sentido de que da onde você desenvolve em cima ou passa por cima. No caso, volante é aquele que dirige, aquele que incrementa, melhor dizendo, a situação, onde a porta passa ou gira por cima. 2 para uma porta e 2 batentes para outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa, de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras, de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Veja que sempre entra a questão das janelas estreitas e palmeiras. Palmeiras é a ornamentação. E a mesma coisa nós temos nesse desenvolvimento. Aqui você sabe que é o templo e o santuário. E diz que ambos tinham 2 portas. Na verdade, é porque você tem a entrada do lugar santo e o lugar santíssimo. E quando fala 2 batentes volantes, porque é justamente como nós falamos, a entrada, e ali é onde se circula a pessoa que tem acesso a determinada área ou pavimento do tabernáculo antigo e do templo atual. Porque aí tem que se entender que a dinâmica aqui é toda voltada para a compreensão de um israelita, para a compreensão, melhor dizendo, de um homem que tenha a linhagem sacerdotal. Ou seja, é porque tem a tribo de Levi, dentro dos levitas tinham os sacerdotes. Então essa linguagem não somente era conhecida do sacerdote, mas do levita também, de uma forma geral. Seja homens ou mulheres levitas, eles tinham conhecimento de como se tratava, administrava essa questão do tabernáculo, que virou o templo de Salomão, e que aqui aponta para o templo futurista, o templo milenial. Bem, acabamos um capítulo 41, profeta Ezequiel.